A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, glória a Deus, estamos aqui mais um dia no canal Semeando a Semente para gravar a terceira parte do nosso vídeo de que Jesus Cristo veio libertar o homem na sua morte. Glória a Deus! É muito bom ter você aqui no nosso canal, é muito bom que você, louvado seja Deus, analise, estude. É muito bom que você, louvado seja Deus, comente, que você deixe o seu like, que você compartilhe, porque a palavra do Senhor, ela é, louvado seja Deus, irrefutável. Não tem como refutar a palavra do Senhor. Vamos abrir em João capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. João capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Louvado seja Deus. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Eu peço que você preste bastante atenção na diferença desses dois versículos, do 31 e do 32. Vamos analisar que o 31 vai falar uma coisa e o 32 vai falar outra coisa completamente diferente. Só que nós temos o costume de recitar somente o versículo 32 de João capítulo 8. Só que, vamos ler, para nós podermos entender para a glória de Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 31. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Olha só, presta atenção. Jesus pregava, ensinava, exortava, repreendia. E aqui no sermão que Jesus pregou, no sermão, louvado seja Deus, que Jesus está anunciando, do versículo 12 de João capítulo 8 até chegar aqui no versículo 31, aí Jesus vai nos mostrar que no meio desse povo que está ouvindo a mensagem, o ensinamento, tem uns judeus que criam nele. Aí ele diz assim, ó: se vós permanecerdes na minha palavra. Jesus está mostrando claramente que os judeus que criam nele conheciam a palavra, e a palavra é a verdade. Então eles tinham conhecimento da palavra, ele tinha conhecimento do ensinamento, ele tinha conhecimento das escrituras, porque Jesus os ensinava. Aí o texto diz, ó: se vós permanecerdes na minha palavra. Jesus mostra claro que a responsabilidade de permanecer na palavra é dos judeus que criam nele. A responsabilidade de permanecer na palavra, que é a verdade, que é os ensinamentos das escrituras, é de quem crê em Jesus. Jesus é o pregador, Jesus é o mestre, Jesus é o que está ensinando, mas a responsabilidade de crer e de permanecer na palavra que creram, que ouviram de Jesus, é dos judeus. Então você pode analisar que no versículo 31, Jesus está nos mostrando que os judeus criam nele, que os judeus conheciam a verdade, que é a palavra, e que os judeus
precisavam permanecer na palavra para que eles fossem verdadeiramente conhecidos como os discípulos de Cristo. Vamos ler de novo, olha só. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Opa, Jesus não poderia cobrar desses judeus de eles permanecer na palavra se os judeus não conhecessem a palavra. E a palavra, como eu já disse, é a verdade. Então, Jesus está mostrando claramente no versículo 31 que a responsabilidade de ficar firme na palavra não é dele. A responsabilidade de ficar firme na palavra dele é quem ouviu e creu e agora tem que permanecer para ser reconhecido como verdadeiro. Conseguiu entender o versículo 31? Eu creio que para a glória de Deus você conseguiu entender. Vamos estar agora analisando o versículo 32, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Opa, calma aí. Nós pegamos o versículo 32 e falamos assim: é só conhecer a verdade que a verdade liberta. É só conhecer a verdade que vai ser liberto. Mas calma aí. Jesus, quando ele fala no versículo 32 de conhecer a verdade, essa verdade que Jesus está dizendo não é a mesma verdade que ele disse no versículo 31. Porque ele disse no versículo 31, se vós permaneceis na minha palavra, e a palavra dele é o que? A verdade. Então, o povo que ele está se referindo já conhecia a verdade, já conhecia a palavra. Só que no versículo 32 ele vai dizer assim, ó, e conhecereis a verdade. João, capítulo de número 14, no versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os judeus criam na palavra de Jesus, segundo o texto. Só que eles ainda não conheciam a Jesus. Eles ainda não tinham um relacionamento profundo com Jesus. Eles ainda não tinham uma comunhão com Jesus. Então eles permaneceram na palavra. Eles iriam, louvado seja Deus, passar a ter conhecimento daquele que eles estão crendo. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas crêem na palavra, quantas pessoas confessam a Jesus, mas ainda não tem conhecimento de Jesus, ainda não tem relacionamento com Jesus, ainda não tem comunhão com Jesus. E esse relacionamento e essa comunhão vai ser lhe dado com o passar do tempo, conforme ela for orando, conforme ela for buscando, conforme ela for se relacionando com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela passará a ter conhecimento de Cristo, ela passará a ter relacionamento com a pessoa de Cristo. Preste atenção, a palavra, para você conhecer, você precisa ler. Eu preciso ler, nós precisamos meditar, mas para ter relacionamento, para ter comunhão, para ter contato com Jesus, precisamos orar, precisamos nos humilhar aos pés do Senhor. O que Deus disse através, louvado seja Deus, de Jeremias? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Jesus está revelando no versículo 32 que a verdade que os judeus ainda não conheciam não era a palavra, porque o versículo 31 mostra que eles já conheciam a palavra. A verdade que Jesus está revelando para os judeus que eles ainda não conheciam, que iriam conhecer, era a própria pessoa de Cristo, que eles ainda não tinham comunhão, não tinham um relacionamento com Ele. Aí, a verdade que é Cristo, Jesus vai falar no versículo 32 ainda, ó, e conhecereis a verdade, que é Cristo, e a verdade vos libertará.
Jesus é a verdade. Ele veio para nos libertar. Mas presta atenção nisso, por favor. Olha só. Jesus não está dizendo no versículo 32 que ele vai libertar do cigarro, que ele vai libertar da cocaína, que ele vai libertar da bebida, que ele vai libertar das drogas, que ele vai libertar da prostituição, que ele vai libertar do homossexualismo, que ele vai libertar do lesbianismo, que ele vai libertar do roubo, que ele vai libertar do mau caráter. Não. Por que Jesus não está dizendo isso no versículo 32? Porque Jesus já mostrou para nós no versículo 31 que a responsabilidade de ficar firme com Ele é nossa, de guardar a palavra. A nossa responsabilidade de guardar aquilo que ouvimos dele é que vai dizer que se nós vamos ficar firme ou se não vamos ficar firme. Porque a palavra que ele ensinou no versículo 31, nós podemos pegar a base dessa palavra para poder ampliar sobre os mandamentos que nós devemos obedecer. Dentro da palavra que nós aprendemos de Jesus, com certeza está: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Nós temos que, louvado seja Deus, guardar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Não podemos ser fofoqueiro, não podemos ser mentirosos, temos que comprar e pagar. Isso é responsabilidade, no versículo 31, de quem ouviu a palavra, de guardar a palavra, de praticar a palavra. O que vai acontecer no versículo 32 não é mais responsabilidade de quem ouviu a palavra. Agora é responsabilidade de Jesus e não está relacionado com a prática de vida, com o caráter. Nós precisamos separar. O versículo 31 fala uma coisa, o versículo 32 fala outra coisa. Isso está claro, porque Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas Jesus não está dizendo que ele iria libertar os judeus da prática de vida errada, porque a prática de vida errada, para os judeus não praticar o que era errado, eles tinham que guardar a palavra que Jesus tinha dito no versículo 31. No 32, Jesus está dizendo que veio libertar o que o homem estava preso, o que não tinha como nós nos desligarmos. Era a natureza de Adão que habitava em nós. Ele diz, olha só, presta atenção, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permaneça na palavra hoje, permaneça na palavra agora, que você vai ser conhecido como verdadeiro discípulo. E conhecereis a verdade, que é o próprio Cristo, e a verdade, que é o próprio Cristo, vos libertará. É futuro, vos libertará. Aqui, quando Jesus falou isso, ele ainda não tinha morrido, ele ainda ia morrer, ele ainda ia ser sacrificado, ele ainda ia ser crucificado, e através da sua morte, através da sua crucificação, com o seu sangue derramado, ele iria nos libertar da natureza maldita que habitava em nós. Ele iria nos libertar do pecado original que nós herdamos, a natureza caída de Adão. Adão comeu o fruto, nós recebemos a natureza caída, nós estávamos presos nessa maldição, mas Jesus veio para nos libertar. Glória a Deus por isso. Olha só, eu quero fazer com você agora uma hermenêutica. Eu quero pegar um versículo bíblico que vai abrir mais a nossa mente a respeito do versículo 31. Isso está em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24. Presta atenção, como eu disse. O versículo 31 de João 8, Jesus está mostrando que quem ouviu a palavra e creu tem a responsabilidade de guardar a palavra para permanecer sendo discípulo verdadeiro.
Você lembra o que o salmista disse? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a responsabilidade de guardar a palavra para não pecar contra Deus é quem está ouvindo a palavra de Deus que tem essa missão, de guardar a palavra para não pecar contra ele. Olha o que diz, Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha o que Jesus está dizendo, ó. Todos os ouvintes, todos os que estão recebendo o ensinamento da verdade, que é a palavra, ó, todo aquele que escuta a minha palavra e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa na rocha. A rocha quem? A rocha é Cristo. Então, para nossa vida, para nossa casa, que simboliza a nossa vida, estar firme na rocha, que é Cristo, nós temos que fazer o quê? Que ouvir a palavra de Cristo e botar em prática. A responsabilidade para nós ficarmos firmes com Cristo, a responsabilidade para nós sermos verdadeiros discípulos de Cristo, não é de Cristo, porque nós temos o ensinamento, nós temos a palavra, mas nós precisamos ter a atitude de praticar a palavra. Perceba, como eu disse, versículo 31 de João 8 está idêntico, nos ensinando a mesma forma como Mateus capítulo 7, versículo 24. Aí você vê como a responsabilidade não é de Jesus e nem é da palavra de libertar ninguém, de fazer ninguém, louvado seja Deus, se converter. A palavra ela é pregada, mas se o ouvinte não quiser se converter, ele não vai se converter. Se ele não quiser praticar a palavra, ele não vai praticar a palavra. Vamos analisar isso? Mateus capítulo 7, versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Tá vendo só? Se João 8,32 está falando que ao conhecer a verdade a pessoa vai ser liberta, mas olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Todo aquele que ouve a minha palavra, lembrou? A palavra dele é a verdade. Todo aquele que ouve a minha palavra e não cumpre, e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, nós vamos entender que tem pessoas que escutam a palavra e decidem praticar para ficar firme, mas tem pessoas que escutam a palavra e não quer praticar, não quer ter compromisso com a palavra. E essa pessoa nunca vai ficar firme, porque ela precisa confessar a Jesus e passar a obedecer os ensinamentos de Jesus para ela ficar firme na rocha. Você conseguiu entender isso? Olha que grandiosidade que Deus está nos ensinando através da sua palavra, através das suas escrituras. Se você está firme hoje, foi porque você creu, foi porque você escolheu e porque você está se submetendo à palavra de Deus. E o Espírito Santo está te ajudando a você perseverar, a você permanecer. Mas a escolha é sua, de ouvir a palavra e praticar. Vamos voltar para João capítulo 8 ainda. Vamos fechar agora essa parte 3. Vamos para o versículo 36. Olha só o que Jesus diz, ó. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus não está se referindo nesse texto do caráter de quem está ouvindo a palavra, não é do caráter, porque o versículo 31 ele já ensinou que o caráter, a conduta, o comportamento é com os ouvintes da palavra,
colocando a palavra em prática. Assim eles seriam reconhecidos como os verdadeiros discípulos de Cristo. Só que no versículo 36, Jesus está dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quando que o Filho iria libertar? Quando que o Filho iria tornar o homem livre? A partir do momento que ele fosse crucificado. Lembra, ó? E a verdade vos libertará. A verdade vos libertará é futuro. Libertará é futuro. Jesus ainda iria morrer. Aí ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente o Filho, somente Jesus poderia nos libertar dessa natureza maldita. Somente Jesus poderia nos libertar dessa condenação que nós estávamos debaixo dela. Glória a Deus pelo seu bendito Cordeiro. Glória a Deus pelo seu bendito Filho. Porque em Gênesis 3, versículo 15, Deus disse que o seu filho sairia do ventre da mulher. Deus disse que o seu cordeiro sairia do ventre da mulher. Para quê? Para poder consertar um erro que Adão tinha cometido. E esse erro que Adão cometeu nos trouxe a natureza caída. Mas o sangue de Cristo, a vitória de Cristo, a morte de Cristo nos limpou dessa natureza caída. Nós vamos começar uma nova série aqui no canal. Agora nós vamos provar biblicamente que é o homem que decide se converter a partir do momento que ele ouve a palavra de Deus. É o homem que escolhe se vai se arrepender ou se não vai se arrepender. A partir do momento que ele ouve a palavra de Deus. Sem ouvir a palavra de Deus, não tem chance para o homem se converter. Não tem chance para o homem se arrepender. Porque Satanás está com essa vida presa. Mas quando chega a palavra de Deus, chega o conhecimento. Quando chega a palavra de Deus, o Espírito Santo convence. E o homem passa a ter, louvado seja Deus, a sua mente aberta pela palavra, para que ele possa escolher se converter ou permanecer sendo escravo de Satanás, ou permanecer sendo servo de Satanás. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus.